Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 13 até o verso de número 18. Domingo passado nós estávamos no livro de Atos, fazendo a exposição corrida desse livro, e hoje nós veremos um aspecto dentre aquele que podemos observar no livro de Atos, agora na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus, rogando a sua bênção para a exposição da sua palavra. Oremos. Ó Deus bendito, nós exaltamos ao teu santo nome em uma santa convocação onde o Senhor nos chamaste para adorar a ti. E agora, Deus, diante da tua palavra, nós pedimos a tua graça e a tua generosidade para com a tua igreja, a fim de nós contemplarmos Cristo, a fim de Cristo ser exaltado e a fim de os nossos corações serem conduzidos a Cristo. Por isso, ó Pai, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua lei. Quanto a mim, pregador, enche-me com a tua graça, com o teu Espírito, para exortar e expor a tua palavra com fidelidade, diante de um tema tão difícil, diante de um tema tão confrontador como este, que é a tua volta. É isso nós oramos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. A essência do Evangelho, meus irmãos, é que um Deus justo e santo salva pecadores injustos por meio da morte de Cristo. Entretanto, em nossa caminhada cristã, nós facilmente podemos perder de vista o propósito final do Evangelho. Porque aqueles que tão somente abraçam esse primeiro aspecto do amor de Deus para com os pecadores por meio da morte de Cristo, mas não abraçam o todo do Evangelho, uma hora ou outra, eles irão padecer na peregrinação rumo à cidade celestial. Porque uma vez que eu só abraço o aspecto do amor de Deus, e eu nego o seu caráter de justiça, o seu caráter de ira, eu não abraço ao Deus revelado conforme nas Sagradas Escrituras, mas um ídolo. E a consequência de se abraçar tão somente esse aspecto do amor de Deus, que é demonstrado na morte de Cristo Jesus, que é verdade, mas não é o todo do Evangelho, é o surgimento de dois grupos. O surgimento daqueles que se encontram constantemente abatidos e desanimados e com medo da morte, e o outro grupo é o grupo de religiosos. Homens e mulheres que são doutos e rápidos em responder e dar definições a respeito da sua fé. Mas não é uma fé que desce para o coração e a sua alma, então, é consolada e aquecida. Eu falo isso porque somente a volta de Cristo Jesus, por meio da sua ressurreição, é o que dá verdadeiramente sentido para a fé cristã. Veja, até doutrinas básicas da fé cristã, como santificação, adoção e justificação, só possuem o seu propósito e seu real sentido quando observados por meio da volta de Cristo. Quando não observados por meio da volta de Cristo, tais doutrinas levam o nosso coração ao desânimo. A santificação, por exemplo, só possui o seu consolo porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. A adoção só possui a sua glória porque no juízo final, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja,
nós ceiaremos com o nosso Pai Celestial. E a justificação só possui a sua majestade, porque na volta de Cristo, no juízo final, nós não seremos mais achados como pecadores injustos, mas como homens e mulheres que foram lavados pelo sangue de Cristo e agora podem se portar diante do tribunal de Deus como justos e perfeitos. É aqui, meus irmãos, que eu quero que vocês notem a necessidade dos nossos corações e da nossa mente meditar sobre a volta de Cristo, sobre o juízo final. Falo isso porque a longo prazo o teu coração não verá mais propósito na caminhada diante do Senhor. É por essa razão que a busca por santidade, que é algo que é constantemente enfatizado nas Sagradas Escrituras, só tem sentido porque um dia os nossos corpos, os nossos sentimentos e os nossos desejos serão redimidos na ressurreição final. Como nós cantamos e como nós lemos. Se com Cristo nós morremos, com Ele nós viveremos e com Ele nós ressuscitaremos. Por isso, meus irmãos, quando um texto como esse, pela providência do Senhor, vem ao encontro dos nossos corações, textos como esses não deveria causar pavor, medo ou até mesmo especulações. Antes deve servir como faixas que irão enrolar os nossos corações em meio ao frio dessa peregrinação. Escatologia, a volta de Cristo. Que tema difícil, que tema embaraçoso, mas é justamente a volta de Cristo que consolará e fortalecerá o teu coração. Nesse sentido, queridos, nesta manhã nós veremos a bênção que a volta de Cristo tem para o coração do crente, como também os seus perigos e propósitos. Ao nos aproximarmos desse texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, 3 pontos ou 3 verdades brotam e surgem e vêm ao encontro dos nossos corações. O primeiro é o perigo que a volta de Cristo ela tem para aqueles que não estão unidos a Cristo, a bênção que é a volta de Cristo e o propósito final da volta do Senhor. Antes de nós entrarmos na exposição em si, meus irmãos, permita-me lembrar-lhes a respeito do contexto em que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, tendo passado por diversas cidades em suas viagens missionárias, que eu sei que os irmãos estão bastante familiarizados pelo fato de nós estarmos fazendo a exposição do livro de Atos, após ele passar por uma cidade de Anfípolis e Apolônia, ele agora chega em Tessalônica, onde, como de costume, ele vai nas sinagogas, prega Cristo a partir do Antigo Testamento, então anuncia o Evangelho. Entretanto, em Tessalônica, devido a um grande número de conversões que foram realizadas por meio da pregação do Evangelho, alguns judeus que não haviam se convertido ao cristianismo, como nos é dito lá no capítulo 17, se encheram de inveja e então tentaram matar Paulo e os demais irmãos. E o texto, e o capítulo 17 irá nos descrever que nessa passagem por Tessalônica, Paulo havia se hospedado na casa de um homem chamado Jason. E esses homens que estavam cheios de invejas por não terem abraçado a pregação do Evangelho, eles vão à casa deste homem e os levam diante à autoridade. Paulo, Silvano, Timóteo e os demais irmãos que estavam com ele, ao perceber esse tumulto, ao perceber que por causa da pregação do Evangelho, pessoas estavam correndo risco, eles então partem para uma cidade chamada Bereia. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai escrever em sua primeira carta ao Tessalonicenses, e no capítulo 2, ele deixa de forma muito clara que a sua passagem por Tessalônica foi uma passagem breve, mas que apesar disso, o seu coração se agraciava ao perceber os frutos que houve ali naquela cidade. O verso 17 do capítulo 18 do livro que nós estamos expondo nessa manhã irá nos dizer: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e vos ver-vos pessoalmente. Alguns estudiosos vão estimar que a passagem de Paulo por Tessalônica foi entre 3 e 6 semanas. Porque esse é o padrão como nós já temos visto. Paulo, ele chega a uma cidade, ele prega o evangelho nas sinagogas, e então se levanta uma perseguição e logo ele tem que partir. Corinto, como nós vimos domingo passado, foi uma cidade excepcional dentro desse padrão. Ele passou 1 ano e 6 meses. E alguns estudiosos irão estimar que o apóstolo Paulo passou entre 3 a 6 semanas pregando o evangelho naquela cidade. Mas como ele disse, orfanados por breve momento, apesar disso, apesar da perseguição, posteriormente ele envia
ele envia Silas e Timóteo para dar suporte àquela igreja, para obter notícias a respeito de como aqueles irmãos estavam prosseguindo na caminhada cristã, para instruí-los quanto às dúvidas que estavam em seu coração. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta justamente para o encorajamento, o fortalecimento e o consolo daqueles cristãos que estavam sendo perseguidos pelo fato de terem abraçado a fé cristã. Após Paulo render graças a Deus no início dessa carta, pelo procedimento daqueles irmãos, ele agora então trabalha com aquela igreja quanto à volta de Cristo. Um tema que naquela igreja estava sendo motivo de muitas conversas, de muitas discordâncias e de falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo, então, ele passa a ensinar a partir do verso 13 quanto à volta de Cristo. E a primeira coisa, então, que ele nos diz dentro dessa passagem é o que está no verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, nem vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Nessa passagem, queridos, o apóstolo Paulo, ele então trata de dois grandes temas que trazem grande consolo para o coração do crente. É por isso que, logo após em sua primeira pergunta, ele fala: meus irmãos, não sejam a semelhança daqueles que não possuem esperança. Porque Cristo ressuscitou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que o dormem. O apóstolo Paulo ele começa já trazendo consolo para aqueles irmãos, o proceder daqueles irmãos, a não se assemelharem com o proceder dos ímpios. Interessante nós entendermos isso, porque a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, ele expressa justamente esse belo consolo que o crente ele tem ao confiar a sua alma e a sua fé em Cristo Jesus. A pergunta vai perguntar, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg irá perguntar: qual é o consolo para o crente, tanto nesta vida quanto na morte? O Catecismo então responde que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel e Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso. Ele libertou-me de todo o domínio de Satanás. Ele também me guarda de tal maneira que a vontade do meu Pai celeste, nem um fio de cabelo poderá cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Santo Espírito, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração a viver para Ele. Em 10 sentidos, não somente o Catecismo de Heidelberg ele traz esse consolo mediante essa primeira pergunta, mas os puritanos eles entendiam e enxergavam a vida justamente por essa perspectiva da doutrina de Cristo. Eles entendiam que meditar sobre a volta de Cristo fortalecia, consolava e encorajava o coração do crente em meio às lutas contra o pecado e a dura realidade da vida debaixo do sol. Ao contrário de alguns cristãos e de alguns outros filósofos que pensam a respeito da fé cristã, o cristão não é aquele que se afasta para o monte para meditar sobre as doutrinas do Evangelho, mas ele é alguém comum, que vive a vida cristã comum, mas com a perspectiva e com os seus olhos voltados para os céus. Eles estavam persuadidos de que as alegrias dos céus iriam sobrepor quaisquer perdas e aflições e pressões e dores que nós sofremos nessa terra, se nós seguirmos fielmente a Deus. Essa perspectiva estava tão intrínseca nos corações dos nossos irmãos, que não é de se esperar que eles foram homens doutos e capazes e que produziram vários livros, várias obras e plantaram várias igrejas, mediante obras missionárias, mas ainda assim, a doutrina da volta de Cristo era algo que estava constantemente em seus olhos e em sua boca. E um dos exemplos disso é o famoso puritano Jonathan Edwards, onde ele irá dizer: ó Deus, faze a eternidade ficar gravada em meus olhos. Faz a eternidade ficar gravada em meus olhos. E muito mais nós, meus irmãos, nós deveríamos dizer: Senhor, faz com que não somente a eternidade esteja gravada em meus olhos, mas também em minha mente, em minha alma e em minhas mãos, para que assim eu possa glorificar o Senhor em minha peregrinação. Vocês percebem, queridos, que a necessidade de se cultivar um coração que está voltado para o céu, mais do que trilhar os caminhos da especulação que esse tema ele tem, as dúvidas e incertezas, o apóstolo Paulo ele vem ao nosso encontro por meio dessa passagem, trazendo consolo para a nossa alma. O grande desafio, meus irmãos, é nós cultivarmos uma perspectiva que a nossa vida ela é passageira, que nós devemos caminhar rumo à cidade celestial com os olhos voltados para os céus.
E esse é o ponto que o apóstolo Paulo ele vai tratar em sua carta. Ou você descansa nas promessas que Cristo lhe dá mediante a cruz, que ele não apenas redimiu a tua alma, mas ele promete que voltará para buscar a sua igreja, ou você se assemelhará àqueles que não possuem esperança e que não possuem consolo para a sua vida. É por isso que Cristo vai confrontar aqueles, porque eles comem e bebem, porque não há esperança. Como nós já vimos a semelhança do carcereiro, que ao perceber que as cadeias haviam caído, ele iria pegar a espada e ia se matar. Mas o apóstolo Paulo vai ao seu encontro e diz, não faça isso, porque Cristo morreu e há esperança para a tua alma. Uma vez que eu não descanso nas promessas do Evangelho, do meu Salvador Jesus Cristo, que ele voltará para buscar a sua igreja, eu me assemelho ao ímpio. E o que é que significa uma pessoa ignorante, meus irmãos? Que ele vai dizer, irmãos, não sejais ignorantes com respeito aos que dormem. É aquele indivíduo que vive impiamente e não considera o estado final da sua alma, onde a sua alma irá passar na eternidade. Vocês percebem, meus irmãos, o quão importante é esta doutrina para a igreja do Senhor. Quando a igreja de Cristo esquece que o seu Salvador voltará para buscar, até mesmo a nossa pregação, ela é inútil, ela é vã. Mais do que uma exegese ou uma hermenêutica bem aplicada a respeito desse tema, esta doutrina tem a finalidade, como eu disse, de aquecer os nossos corações quando nós padecemos nesse mundo que é frio, enquanto nós peregrinamos rumo à cidade celestial. É esta doutrina, meus irmãos, quanto à volta de Cristo, que irá consolar o teu coração em meio aos pesares dessa vida, em meio à perda de um ente querido. É esta doutrina, jovens, que irá trazer consolo e alegria e gozo para a tua alma quando você perceber a inconstância do teu coração em permanecer firme nos caminhos do Senhor. Porque talvez você pense que a doutrina da santificação, ela para por aqui. Mas a doutrina da santificação, jovens, só possui sentido porque Deus, por meio de Cristo Jesus, voltará e redimirá os nossos sentimentos e os nossos desejos. É através dessa doutrina que você poderá dizer diante do Senhor, Senhor, aqui está um grande pecador, com desejos e vontades distorcidas e aquém da tua revelação, mas eu quero trazer à minha memória a esperança de que nos novos céus e na nova terra não haverá pecado, dor e pranto, mas alegria e paz eternamente com o Senhor. Não são poucas as vezes, queridos, em que nós observamos pessoas que diante da morte, diante da perda de um ente querido, não veem mais propósito na vida e entram em uma profunda depressão. É isso que significa ser um ignorante. É isso que significa ser alguém que não possui a esperança além da morte. Os seus olhos estão limitados tão somente nesta vida. Não há esperança, não há consolo. E não me entenda mal, meus irmãos, não estou querendo dizer que a tristeza ela não faz parte do povo do Senhor. Que nós não possamos chorar pela perda de algum ente querido ou por alguma frustração. Nós devemos sim prantear e chorar com os que choram, mas com os olhos voltados na eternidade, entendendo que a vida ela não para por aqui. É que quando nós olhamos para Cristo, é que nós entendemos que Ele é o verdadeiro consolo, que Ele é a verdadeira esperança para o crente. É isso que significa ser um ignorante. E este é o perigo de os nossos olhos não estarem voltados para Cristo. Nós nos assemelhamos aos ímpios, cuja esperança se limita tão somente a esta vida. Essa era a primeira coisa que nós iríamos ver nessa manhã, meus irmãos. Que a volta de Cristo, ela é um perigo para aqueles que não estão unidos a Cristo, porque eles não possuem esperança, e eles não possuem paz. E a segunda coisa para nós vermos essa manhã é quanto a doutrina da volta de Cristo, ela é importante, ela é uma bênção para o povo do Senhor. Após o apóstolo Paulo exortar e alertar e encorajar aqueles irmãos quanto ao perigo da ignorância e a sua semelhança com os ímpios, ele passa agora a explicar de forma detalhada como se dará a volta de Cristo e o arrebatamento final. É bem provável que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica estivessem temerosos quanto a essa verdade. Porque por causa da perseguição que estava sendo realizada por confessar a Cristo, muitos irmãos estavam morrendo e estavam padecendo. E no coração naturalmente surgiu a dúvida: será que aqueles que já morreram serão privilegiados e receberão a mesma bênção que eu que estou vivo e confessando a Cristo? O apóstolo diz: de modo algum.
aqueles que já morreram não serão beneficiados pela volta de Cristo. Ora, é devido a uma má compreensão quanto às promessas do Evangelho que o coração daquela igreja estava temeroso quanto à volta de Cristo. Ao mesmo tempo que a igreja de Tessalônica crescia e florescia em sua persistência e zelo, que é algo que será elogiado no início do capítulo, eles também cresciam em um contexto de perseguição. Muitos cristãos eram mortos por amor ao Evangelho e por terem sido convertidos ao cristianismo. E por causa disso, alguns irmãos estavam temerosos. E é interessante nós notarmos esse aspecto, esse contexto, que o coração daqueles nossos irmãos estavam temerosos, porque era justamente por causa de um equívoco doutrinário. Eles não entendiam como se daria a volta de Cristo. E em nossa caminhada cristã, meus irmãos, nós vamos conhecendo alguns queridos, alguns irmãos em Cristo, alguns se tornam mais íntimos, mas infelizmente nós percebemos que em um determinado momento, alguns irmãos ficam para trás. E daí ficamos nos questionando, o que houve de errado? O que aconteceu? Alguns não veem mais propósito e significado na fé cristã. Entretanto, quando nós examinamos o caso mais de perto e minucioso, nós percebemos que tais pessoas nunca tiveram apreço pelo ensino das Sagradas Escrituras, ou se tiveram, foram apenas uma mera curiosidade que não os levaram ao abandono de falsas doutrinas e de pecados por causa de Cristo Jesus. Não se engane, meus irmãos, o entendimento equivocado das Sagradas Escrituras leva à morte, como nós já vimos no domingo passado. E neste caso, leva a profunda depressão que estava havendo no coração daquela igreja por não entender a volta de Cristo. Por isso, queridos, quando há alguma dúvida, quando há algum questionamento quanto a alguma doutrina, quanto a algum aspecto, nós devemos ir a Cristo para ter os nossos corações consolados e fortalecidos. Nós devemos sim procurar os pastores, os presbíteros, para questionar e então trazer luz às nossas dúvidas. Mas acima de tudo, o teu coração precisa ir a Cristo. Então ser consolado e ensinado aos pés deles. Porque ainda que os presbíteros possam trazer resposta para os teus questionamentos, se o teu coração não estiver aos pés de Cristo, de nada valerá. Você será como um homem e uma mulher que tem as suas dúvidas cessadas, mas o teu coração distante de Cristo. Para os ímpios, meus irmãos, não há consolo, não há paz. E é isso que o apóstolo Paulo então vai trazer, que a volta de Cristo para aqueles que estão unidos ao Salvador Jesus Cristo, esses podem obter consolo e paz mesmo diante da morte. E diferente de algumas doutrinas que têm enfatizado de que a volta de Cristo, esse arrebatamento se dará de forma silenciosa, o apóstolo Paulo diz no verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para os ímpios, meus irmãos, esse momento será de grande pavor e desespero, quando Cristo estiver voltando, porque eles não têm nada em se apoiar, senão na tolice dos seus corações que ouviram a pregação do Evangelho, mas se fizeram de surdos. Mas para o crente, esse soar da trombeta será de grande consolo e paz, pois os seus corações não têm nada aonde se apoiar, senão no sangue do Cordeiro, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Será como um grande casamento desejado e ansiado, onde ao soar da trombeta e a voz do arcanjo, o noivo, juntamente com o exército celestial, descerá ao encontro da noiva, que é a sua igreja, para viver um eterno e glorioso casamento. Um pastor e um teólogo bastante conhecido, pelo menos no meio da academia, Anthony Huckman, ele comentando sobre essa passagem, ele diz que a volta de Cristo se assemelha a um rei que sai para pleitear em favor do seu povo. E após derrotar o seu adversário, ele então volta para a sua cidade. E os homens e o seu povo, que o vê de longe vindo, vai ao encontro dele para festejá-lo. E ele agora volta para a sua cidade. É justamente dessa forma que se dará a volta de Cristo. Cristo, por meio da sua morte, ele derrotou o pecado que nos separava de Cristo.
E agora ele voltará para buscar a sua igreja. E como o apóstolo Paulo diz, nós encontraremos com ele nos ares e voltaremos para os novos céus e a nova terra, onde nós cearemos e reinaremos com o Senhor. O puritano Thomas Goodwin, ele então traz uma história e um relato muito interessante que chamou a atenção do meu coração. Ele então fala a respeito de um jovem que ele chama de William, um jovem que havia ficado cego aos seus 10 anos de idade. Em seus estudos na universidade, ele conhece uma moça com quem a paixão foi tão intensa que, passado alguns meses, eles já noivaram. O tempo foi passando e antes do casamento, William recebeu a notícia de que poderia voltar a enxergar por meio de um tratamento cirúrgico. Ele já havia feito várias cirurgias, mas nenhuma com bom êxito. E agora, ao receber a notícia que ele poderia novamente voltar a enxergar, ele então diz: foi assim que William quis que a primeira coisa que os seus olhos vissem fosse o rosto da sua noiva no casamento. Foi assim que, contra toda a esperança, ele pediu que os curativos fossem tirados no exato momento em que sua noiva estivesse entrando pela igreja. E finalmente esse grande dia chegou. Enquanto ela se aproximava, o pai de William começou a tirar um tapão que cobria os olhos do seu filho. Quando a última faixa caiu dos seus olhos, os seus olhos viram o rosto radiante da sua noiva. E ele pôde dizer: você é mais bela do que eu imaginava. E lágrimas escorreram dos seus olhos. Alguém que passou a vida toda cego, contra toda a esperança, se submeteu a uma cirurgia, e a primeira coisa que ele vê é o rosto da sua noiva. E lágrimas escorrem do seu rosto. E ele diz: você é a coisa mais bela que eu já vi. Thomas Goodwin então continua dizendo: assim será conosco quando a glorificação removeu o véu dos nossos olhos e vimos Jesus não mais por meio de um modo parcial, mas pleno, como nosso noivo e como nosso Redentor. Eu creio que a essa altura você já deve ter enxergado a importância que essa doutrina ela tem para o povo do Senhor. E não despreze, meu irmão e minha irmã, esta verdade. Porque se nós já vimos o perigo, e o perigo é nós nos assemelharmos aos ímpios que não têm esperança, que não têm paz, você pode ver de forma muito clara a importância que essa doutrina ela tem para o coração do crente. E tudo isso, meus irmãos, nos conduz mais uma vez àquilo que eu tenho constantemente tocado na tecla dessa igreja, ao culto público. Porque o que é que o culto público tem a ver com a volta de Cristo? Porque é no culto público que você é lembrado que o teu Redentor voltará para buscar a sua igreja. Que a pandemia não é o fim da humanidade. Que a crise financeira, que o desemprego e que até mesmo a perda de um ente querido não é o fim. Cristo ele voltará para buscar a sua igreja. E é no culto público onde você é lembrado destas verdades. Por fim, meus irmãos, já caminhando para o final do sermão, nós veremos agora o propósito que essa doutrina ela tem para o coração do crente. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que desafio, meus irmãos, é nós consolarmos uns aos outros. E não são poucas as vezes em que os nossos sermões e as nossas aulas na EBD, os nossos aconselhamentos pessoais passam tão distantes do coração do indivíduo. Isso se dá pelo fato de nós sermos tão insensíveis e antipáticos para com o coração do nosso irmão. O aprendizado de conceitos e termos e até mesmo de doutrinas quanto à volta de Cristo, sem a devida meditação, pode nos levar a ter resoluções e conclusões utópicas e distantes da realidade que não traz consolo algum. Aqueles irmãos eles estavam padecendo, os seus corações estavam temerosos, mas agora, no finalzinho do capítulo, o apóstolo Paulo diz: consolai-vos, meus irmãos, com esta verdade, de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Meditar a respeito do que aprendemos à luz do Evangelho nos torna as pessoas sensíveis à realidade de cada um. Você não mais passa a enxergá-los como uma receita de bolo onde você joga uma doutrina, onde você dá um tapinha nas costas e diz: Deus é bom, isso vai passar. As coisas elas não são tão simples assim como nós gostaríamos que fosse. Mas o apóstolo Paulo diz: consolai-vos. É uma ordem, façam isso. Cultivem a irmandade,
por meio da proclamação do Evangelho e se consolem por meio da volta de Cristo. E sabe o que é mais engraçado diante de tudo isso? Quando nós somos convocados e chamados a consolar os nossos irmãos, você notará a necessidade do teu coração de ser consolado também. Você notará a necessidade do teu coração de ser consolado também. E não demorará muito, meus irmãos, para que lágrimas de humildade possam escorrer do teu rosto e perceber que assim como o meu irmão, que precisa ser confrontado pelo pecado, que precisa ser encorajado, que precisa ser consolado, você notará que você também precisa ser confrontado, consolado e encorajado à caminhada cristã. Que desafio, meus irmãos, é meditarmos sobre a volta de Cristo. Isso nos exorta a não sermos como os ímpios cuja a esperança se limita ao aqui e agora. Em segundo lugar, isso nos chama a sermos instruídos quanto à volta de Cristo, não baseado em especulações ou incertezas, mas da própria Sagradas Escrituras. E por fim, essa doutrina nos une em um só propósito, de adorarmos ao Senhor, na medida em que nós consolamos uns aos outros. Nós vemos o perigo, a importância e o propósito da volta de Cristo. E aqui, meus irmãos, já caminhando mais uma vez para o fim, crianças. Permita-me aplicar às crianças. Sabe quando papai ou mamãe saem de casa para trabalhar, e daí você fica ansioso para que ele volte, para que ele então possa brincar com você e colocá-lo para dormir? Da mesma forma será assim com Jesus Cristo. Jesus, o teu Salvador, voltará para viver com você, com papai e mamãe, para sempre e para sempre. Peça para papai e mamãe sempre te lembrar dessa verdade, porque assim como eles, você também precisa ser lembrado. Não desanime, caro cristão. Em minha juventude eu já tenho percebido isso, mesmo estudando teologia, mesmo me capacitando para ser um pastor. A fé cristã, ela não é 1 mais 1 igual a 2. Ela não é nós aprendemos sobre a doutrina da santificação e sermos os homens e as mulheres mais piedosos. Elas possuem altos e baixos. Ela possui mãos calejadas e joelhos ralados por tentarmos permanecermos firmes na caminhada cristã. Mas olhe para o Filho de Deus e veja a sua mão como carpinteiro calejada e perfurada por amor a você. Mas olhe para o Filho de Deus que, estando à direita de seu Pai, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou e padeceu por favor da tua alma. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, como diz o salmista. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda cearei com Ele nos novos céus e na nova terra. Eis o consolo, meus irmãos, da volta de Cristo para a igreja do Senhor. O puritano Matthew Henry, em um dos seus comentários no livro de Romanos, ele traz a ilustração de um homem a quem ele se refere, chamado Kennedy, um cristão bastante conhecido na Escócia, que estava prestes a morrer, que se encontrava já no leito de sua cama, em sua casa, e com a sua esposa e os seus filhos ao redor, ele então pede a Bíblia e diz: abra, por favor, em Romanos, capítulo 8, e coloque os meus dedos nessa palavra. Eu estou certo de que nem morte e nem vida. Era o final da tarde, então aquele homem, aquele cristão, ele pergunta mais uma vez à sua esposa e aos seus filhos: eu não enxergo mais. Os meus olhos, os meus dedos ainda estão nas palavras. Eu estou certo de que nem vida e nem morte. Ele diz: eu não enxergo mais. Eu estou sentindo que a morte está chegando. Então ele diz para a sua esposa e para os seus filhos que estavam à volta: Deus seja convosco, meus filhos. Hoje pela manhã eu tomei o café com vocês, mas hoje à noite eu cearei com Cristo Jesus. Hoje à noite eu cearei com Cristo Jesus.
Eis o consolo, meus irmãos, que a volta de Cristo, ela traz para o coração de Cristo. Se os teus olhos perdem de vista a eternidade, você é apenas um mero religioso. Não há paz no teu coração. É por isso que você tem medo de morrer. Mas se os teus olhos estão voltados na eternidade, você pode dizer a semelhança do apóstolo Paulo: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza a Cristo. Amém.